Perfeito, pessoal. Então, uma vez entendido isso aqui, nós vamos aqui para os investimentos. Planilha de investimento nada mais é do que um resumo geral do que vai ser feito na implantação. Tá aqui, ó, os itens lá: circuito fechado de televisão, controle de acesso, automatizador de portões, interfonia, sistema de alarme perimetral, acessórios de instalação, tá? Lembrando, uma pessoa leiga sabe mexer nisso. É simplesmente tudo isso aqui nasceu da planilha de informação. Depois que a visita técnica em sistema foi complementada. Prática nossa, gente, esses valores, é o valor que você tem que cobrar? Não, Walter, mas eu vou cobrar esse valor, eu cobro mais caro, eu cobro mais barato, meu, o problema é seu, você cobra o valor que você quiser. O que eu estou te dando aqui é um valor referencial, eu cobraria isso, tá? Então eu compro os equipamentos dos meus distribuidores dessa forma e assim sucessivamente. Então, como eu disse, é um referencial, tá? Pode praticar o valor que você quiser. Dentro dessa tabela aqui, que também é um dos itens que a gente imprime para mandar para o cliente, tenho aqui o valor com desconto para pagamento à vista, dou 2% de desconto para isso, e o valor parcelado. Então, como é que funciona esse valor parcelado? Basicamente isso, ó, 36 meses é 3% de juros, que é cobrado, 24 meses é 2,75%, e de 12 meses para baixo é 2,5% de juros, tá? 2,5, 2,75 e 36. Então o cara quer fazer em 2 vezes, tá aqui. 3 vezes, tá aqui. 4 vezes, tá aqui. Pô, mas você vai me cobrar juros, eu quero 2 vezes. Tá bom, vamos negociar. Aí é uma particularidade. Só que obviamente, né, negociar, uma venda em 3 parcelas, 4 parcelas, você não precisa financiar, você não precisa de recurso. Os distribuidores vendem em 3, 4 parcelas. Então você vai comprar em 3, 4 parcelas e vai vender em 3, 4 parcelas. Então em 3, 4 parcelas você consegue vender pro cara sem cobrar efetivamente juros dele, tá? Então essa é a ideia aqui, e você negocia com ele isso aqui. Passou disso daqui, você vai precisar talvez de recursos para fazer essa venda. A gente te empresta a partir do segundo projeto. Justamente porque no primeiro projeto a gente ainda não se conhece muito bem, e o nosso agente financeiro que faz a disponibilização desse recurso não autoriza a disponibilização no primeiro projeto, apenas o segundo projeto do parceiro. Tá legal? Bom, planilha simples, tá? Aí você vai para a planilha de estudo financeiro. Gente, isso aqui é o que vale dinheiro. É isso que o cliente quer ver. Na proposta você vai escrever, você vai fazer o negócio, vai ficar o diabo, ó, grande, bonita, cheio de informação, mas no final das contas o cara vai jogar para a última folha, é isso que ele vai ver. Então aqui é onde apresenta o royalties do projeto. Quando o cara analisa, inclusive, a tabela de sistemas, puta, mais uma câmera, mais 2 mil, vou gastar mais 2 mil, mais 3 mil, mais 4 mil, mais um leitor, mais 2 mil, mais 3 mil, mais 4 mil. Só que quando o cara joga na tabela financeira 2 mil, não reflete no custo, não reflete consideravelmente, desculpa, não é que não reflete, reflete sim, mas consideravelmente na tabela, nos valores, na mensalidade, é mínimo. Então às vezes você troca o motor de portão, sai mais barato pro condomínio do que efetivamente você tirar do orçamento, entendeu? Então quando o cara quer negociar contigo um motor de portão, você tira e mostra para ele quanto vai refletir no boleto de cada morador. Ah, putz, isso aqui vai refletir, R$20 no boleto de cada morador. Então você, fala, não é melhor já trocar para de R$20? Entendeu? Então isso é muito importante, é isso que vale dinheiro no teu orçamento. Então vamos explicar aqui. Basicamente, traz também para nós a versão da planilha, tudo. O nome do condomínio, que foi também tudo bloqueado, né? Quer dizer, aqui não tá, depois eu vou bloquear essas células aí. Mas teoricamente tudo bloqueado. E aqui também tem uma novidade nessa planilha, hein, gente? Na versão 10, ó, tá vendo aqui, ó? Total mensal pelos serviços. Total mensal pelo serviço. Antigamente, essa planilha, ela era liberada, não bloqueava, não limitava a quantidade de condomínio, né? Só que tem um limite, né? Como vocês sabem, tem um modelo, tem o piso que vai até 13 unidades e o teto que vai até 80. Então, de 60 a 80 unidades o valor é o mesmo. E de 1 a 13 unidades o valor também é o mesmo. Nesse meio tem uma oscilação no valor da mensalidade. Só que qual que era o problema? O cara vinha com orçamento de um condomínio de 90 apartamentos e fez o cálculo, mandou orçamento e depois virava uma discussão. Então eu limitei. Se você botar aqui, eu vou dar um exemplo, só um exemplo.
Se eu colocar aqui 90 apartamentos, ó, tá vendo? 90 unidades habitacionais, aqui no estudo financeiro ele vai reclamar, ó, acima do teto previsto, divide em 2 orçamentos. Basicamente, qual que é a questão aqui? Coloquei 40 unidades. Basicamente, qual que é a questão nesse ponto? Se você tiver um condomínio que tem mais do que 80 unidades, você não precisa me questionar absolutamente nada se você dividir em 2 orçamentos. Então, por exemplo, eu vou fazer um de 90, vou fazer um orçamento de custo, de mensalidade, 45 mais 45. Óbvio que vai ficar mais caro. Talvez você faria o teto de 80 e um piso de 10. Ficaria talvez mais barato, né? Então, você não precisa me questionar nada, porque você já colocou e considerou o nosso valor com relação à quantidade de unidades. Agora, se quiser dar uma negociada, nós temos que realmente avaliar o perfil do condomínio, as características ali do condomínio, e aí a gente consegue conversar a respeito de um volume aí, enfim, vai depender da demanda, né? Condomínio de 120 apartamentos, é 80 e um de 40, então vai fazer isso aí, esse valor que é o que compete a mim, que compete ao operacional, eu não vou ter o que discutir, vai ter que ser executado. Não vai mudar nada basicamente no link de dados, nos impostos já vai ser calculado com o novo orçamento, mas a manutenção vocês têm que ficar muito atento. Às vezes pega um apartamento de 120 unidades, você vai lá e faz um orçamento de 80 e o de 40, mas o de 40 você só pega esse valor, que é o valor do item. Se liga, você não considerou os impostos. Se você pegar somente esse, você não considerou os impostos e também não considerou a manutenção com suporte 360. O que significa isso? Para um condomínio de 120 unidades, a estrutura, a quantidade de câmeras que está assumindo, a cerca elétrica, quantidade de leitores biométricos não é a mesma de um condomínio de 80 unidades. Então o teu suporte, a manutenção 360 também tem que ser dobrada muitas vezes, ou a característica do condomínio, tá? Esse valor de manutenção ele não muda, ele também é fixo, é R$1.000, é a manutenção com reposição de material. Considerando que nós vamos fazer uma revisão geral e instalar tudo novo, é uma questão de você dar uma boa preventiva para evitar ter problema técnico, uma vez que você não tem itens mecânicos no sistema, beleza? Então, maravilha, dados do condomínio, nome, pá, do condomínio, dia do orçamento, maravilha, unidades habitacionais, 40, valor total da emissão, que é quantos caras arrecadam, e consequentemente o valor do condomínio 1.000. Quanto que ele vai gastar? Quanto que é o desembolso com a portaria remota? Ele vai gastar 4 pau 330 e 26 com o operacional 24 horas, que é com a central. Isso não é o que você vai me pagar, o que você vai me pagar está de acordo com o nosso contrato. Então isso aqui basicamente o que ele vai pagar. E mais uma vez, gente, de novo, isso é um referencial. O valor, quem vai definir, quem vai praticar é você. Quiser dobrar, quiser triplicar, quiser fazer, enfim, o que você quiser fazer, você faz. Esse é um referencial. Então, mais a manutenção com reposição de material 1.000, mais links de internet 500, mais impostos previstos 1.457. Total do serviço, ele vai gastar com a portaria remota nesse condomínio de 40 unidades R$ 7.287,82 mensais. Esse é o valor que ele gasta. Em detenimento, contraponto ao cenário atual. Ou seja, ele tem lá o desembolso com a portaria convencional, ou seja, cenário atual. Ele gasta os 15.000 com o porteiro que eu coloquei aqui de exemplo, mais 1.666 que eu coloquei aqui como contratos que ele vai estar substituindo com a nossa manutenção 360. Então ele gasta por mês lá no condomínio R$16.666,67. Ele está trocando esses 16.000 por 7.000. É simples assim. Está trocando 16 por 7. Beleza, não? Beleza. A gente já fala um pouco dessas tabelas. Então, só vindo aqui para a tabela de análise do investimento, que é fundamental. Primeiro, a previsão da economia global e, consequentemente, a previsão da economia por unidade. Aqui a economia do condomínio, aqui a economia do boleto do morador, entendeu? Então vamos lá, se ele não precisar de financiamento nenhum, vamos supor que ele vai pagar a rescisão à vista, vamos supor que ele tem dinheiro para pagar esse projeto em 2 vezes, uma mais uma, então ele não vai precisar de financiamento nenhum, beleza? Qual que é a economia global desse cara? É essa aqui, ó, 56,27% no que tange mão de obra, folha de pagamento, ou seja, de 15
de 16 para 7, ele está economizando 56,27%. Nada mais é do que você pegar aqui 16 menos 17. 16 menos esse 7. Que nada mais é do que essa equação aqui, ó, que nós estamos vendo aqui, ó. Uma célula menos a outra. Aqui não vai deixar clicar porque está bloqueado. Então, nada mais é do que essa célula C25 com a C20, ó. A C20 com a C25. Simples assim. Ele está economizando R$ 9.378,85 por mês. Então, essa é a economia global dele. Mensal com folha, né? Quantos por cento? Percentual, 56%. Aqui a somatória, a multiplicação desse valor por 12. Então, nada mais é do que a multiplicação da economia por 12, multiplicação por 24, multiplicação por 36. Então ele está economizando por ano 112 mil, por ano 225 mil, por ano não, total do período, né? 337 mil reais com a portaria remota, se ele não tivesse que pagar nada. Sem financiamento, o condomínio de R$1.000 automaticamente teria uma redução de 23,4%. De 1.000, cada morador, ele poderia dar um desconto de R$ 234,47 no boleto de cada morador no mês seguinte, e o condomínio passaria para R$ 765,53. Então ele reduziria 23,4%. Essa é a economia real. Tá aqui, ó. Aqui no gráfico você vê a linha azul escura, é esse azul escuro aqui, é o valor do condomínio atual. A linha azul clara é o novo valor de condomínio. Esses outros itens são problema do condomínio. Se ele tivesse caixa juntado dinheiro, ele não precisaria estar financiando. Então, na real, o valor do condomínio atual cai para 23%. Só que para poder custear tudo isso, ele vai ter que fazer financiamento na maioria dos cenários. Bom, como é que funciona a questão do financiamento? Então tá aqui, ó, projeção para 12, 24 e 36 meses, tá? Ele soma aqui, basicamente, ele soma a linha laranja clara com a laranja clara, cinza clara com a cinza clara, amarela clara com a amarela clara. Ele soma essas linhas para poder prever o valor mensal que vai me pagar. Então tá aqui, laranja clara, cinza clara, amarela clara, que nem aqui. Então, por exemplo, qual que é a economia global? O cara, ele tinha uma economia de 9, independente dos itens que precisam ser aplicados. Essa é a economia geral, certo? Então ele está economizando aqui, ó, se ele for fazer um financiamento em 12 meses de tudo, então ele está fazendo aqui, ó, R$ 2.924,61 mais R$ 5.407,85. Tá aqui, ó. Ele vai ter um custo, tá vendo aqui, ó? Ele vai ter um custo com os financiamentos mensal, financiando em 12 meses, de R$ 8.332,47. Nada, esse valor que você tá vendo aqui, é a economia que ele está gerando, ainda sim fazendo os financiamentos. Ou seja, mensalmente, pagando financiamento em 12 meses, ele vai gastar R$ 8.332 com financiamento, mais os 7.287,82 de serviço. A soma desses três valores, eu vou até clicar aqui, ó, cliquei. A soma desses três valores, 12 meses mais a mensalidade, dá 15.620,29. É mais barato do que os 16 mil que ele paga hoje. Por essa diferença dos 16 para os 15, nada mais é do que esses milão que está sendo representado aqui. Tá vendo? Então, esse milão que está sendo representado aqui nada mais é do que a diferença dos 12 meses de serviço, mais 12 meses de financiamento de rescisão, mais 12 meses de financiamento de implantação, menos o valor que ele paga hoje. Então, a economia que ele está gerando é de R$1.000 por mês. Mesmo que nesse cenário fictício, mesmo que ele pegue 30 mil de rescisão, mais 55 para financiar os equipamentos, financia tudo isso por 12 meses, ele ainda está gerando uma economia de R$1.000. O que significa isso? Fazendo financiamento em 12 meses, no mês seguinte da implantação, ele pode reduzir o boleto do morador em 2,6%. Ou seja, ele dá um desconto de R$ 26,16 para cada morador do condomínio. Então, de R$1.000 cai para R$ 973,84. Qual que é a economia anual dele? Então, R$1.000 por mês. Então, vai dar
12 mil por ano, e aí aqui já distorce o reflexo, porque na verdade a partir do segundo ano ele já não vai ter mais o custeio desses itens e consequentemente ele vai ter a economia prevista como sem financiamento, tá? Mas basicamente vai economizar aqui 12 mil no primeiro ano, pode refletir como desconto, enfim, a característica do condomínio, como administrar isso. Essa linha laranja clara, ela é refletida aqui no gráfico por esse laranja escuro, ó. Então vamos lá, para vocês entenderem o gráfico. Aqui é o primeiro 12 meses, 24 meses, 36 meses e consequentemente o final do contrato. Ou seja, até do mês 1 da portaria remota até o mês 12, esse cara ele vai estar gastando, ele vai estar gerando aqui, ó, uma economia muito próxima do que era o custeio atual. Ele vai estar gerando uma economia de 2,6%. É uma redução, barata, mas é uma redução. Já a partir daí, ele vai ter consequentemente 100% da redução a partir do 12º mês. E assim sucessivamente, ó, o cinza claro, na verdade essa linha cinza, então perceba que ele vai ter uma economia aqui, ó, essa cinza clara aqui, peraí que eu parei na cinzada, aqui, ó, de 24 meses, ele vai ter essa distância aqui do valor atual para o valor, do valor atual para o valor novo, com os financiamentos. E aqui, consequentemente, a 36, que ele vai ter também essa distância do valor atual para o valor novo, com 36 meses de financiamento. Ou seja, vamos lá. Se o condomínio financia em 12 meses, ele tem uma economia de R$1.000 por mês já. Então, independentemente do cenário, ele reflete economia. Se ele financia em 24 meses, ele tem uma economia de 4 pau por mês, 4 pau 466. E se ele financia em 36 meses, ele tem uma economia de 5.463. Ou seja, mesmo financiando em 36 meses, ele gera uma economia de 32% total. Aqui, ó, ele gera uma economia de 56%, que bate inclusive as nossas propagandas, né? Economia de até 50%. Então varia isso aí, muitas vezes até passa. Se ele financiar em 36 meses, ele pode já no primeiro mês, se ele quiser, dar um desconto de R$ 136,66, abaixa o condomínio para R$ 863, consequentemente uma economia de 13%, ele abaixa o boleto do morador. Então, basicamente, essa é a planilha que tem que ser analisada. Se você tirar o financiamento da rescisão, vamos supor que o financiamento do porteiro fosse próprio. Então, como é que funcionaria isso? Você vai vir aqui, ó, em tabelas de informação, financiamento de rescisão 0, porque o cara vai simplesmente dar 30 dias de aviso prévio, então não vai ter esse financiamento. Quando você cai aqui para o estudo financeiro, ó, a economia do cara continua a mesma global, obviamente. Por quê? Porque, na verdade, essa economia ela reflete quando tem financiamentos. Então, a economia do condomínio sempre vai ser a mesma, a não ser que você mexer no valor da prestação de serviço ou aumentar o custo que ele tem hoje. Se você mexer aumentando o custo ou reduzindo a prestação de serviço, aí você vai impactar a economia global, que é a economia real dele. Agora, mexendo na tabela de material e mexendo na tabela de financiamento, basicamente você vai alterar as projeções para financiamento. Mas perceba o seguinte, ó, se ele tivesse que mandar os funcionários embora sem a necessidade de recurso para financiamento dessas rescisões, a economia dele passaria para 23% em 12 meses de financiamento. Ou seja, implantou a portaria remota, no mês seguinte ele já pode dar um desconto de R$ 99,27. Lembrando um detalhe importante, nem sempre o condomínio consegue te dar o valor real. Ele não tem muitas vezes esse valor na prática real. E existem muitos custos indiretos que são reduzidos quando você elimina o porteiro. Por exemplo, o custeio de energia elétrica, que o porteiro fica fazendo café, vendo televisão, custeio de uniforme, muitas vezes, quando o funcionário é próprio, né, uniforme, hora extra, adicional, enfim, abono, caramba, tudo isso aí elimina. Quando o funcionário é terceirizado, efetivamente tem custos ali locais da portaria, que é energia elétrica, toda essa dinâmica interna ali que o porteiro acaba consumindo, a água, enfim. Outro custo que você pode falar para o condomínio que ele vai ter como economia, o próprio custo de administração do condomínio. Muitas vezes ele consegue negociar com a administradora uma redução de custo no valor que ele paga para ela, porque agora, vamos supor, se for funcionário próprio,
a folha de pagamento vai ser pequena. E o grande trabalho de um administrador de condomínio está de fato na folha de pagamento. Então o trabalho vai ser menor, vai ser reduzido. Você vai mandar 4 porteiros embora. O condomínio tinha 6 funcionários, um zelador, um faxineiro, 4 porteiros. Agora tem 2. Fazer a folha de pagamento de 2 é muito mais fácil do que fazer a folha de pagamento de 6. Tá? Apurar ponto, apurar férias, 13º, acompanhar tudo isso. Enfim, é uma coisa que dá para ser negociada também. Então, a gente não tem a menor dúvida e temos a maior segurança em falar que esse realmente vai ser, no mínimo, essas economias que ele vai estar gerando. No mínimo. Porque existem custos indiretos que são economizados que a gente não consegue estimar, projetar, porque também o síndico não tem. Então, no mínimo, são esses custos, são os custos diretos. Então, geralmente, reflete numa redução e numa economia ainda maior do que essa. Mas isso é um ponto de partida. Então, tirando aqui o financiamento, perceba que ele vai ficar já muito perto, né, nas 3 modalidades aí, 12, 24, 36, já fica bem mais perto do valor atual, porque não tem financiamento de rescisão para fazer. Economia direta no primeiro mês de 23%, 37%, 41%. Perceba como isso muda quando você mexe no sistema. Vamos lá. Vamos pegar aqui, sistema, tabela de sistema. Aqui, ó. Vamos supor que o cara chega e fala assim, Walter, aqui a gente incluiu mais um interfone, beleza. Aqui eu vou fazer o seguinte, vamos, em vez da gente ser muquirana e tirar os DVRs, eu vou deixar os DVRs, apesar de eu estar usando só 6 câmeras, eu vou deixar os DVRs, porque eu vou pegar as câmeras que estão no DVR velho do condomínio e botar já no meu DVR novo. Então simplesmente eu vou tirar os DVRs. Está aqui, ó, D16, tirei a fonte, que eu também já vou botar a fonte nova para não dar problema. O HD, já vou botar um HD novo para não dar problema. E DVR, vou deixar o DVR para ficar um DVR novo para não dar problema. Então basicamente só tirei essas 10 câmeras bullets e uma câmera Dome, certo? Então minha economia, meu orçamento estava em 4.875, agora foi para 7, ou seja, aumentou quase 3 mil reais aí. Esses 3 mil reais é refletido de que forma aqui, ó, perceba, esses 3 mil reais aumentou meu orçamento, 57 mil, ó, perceba, aqui se eu não me engano estava 23% a economia, que é porque nós estamos falando de implantação, então nós estamos falando de financiamento, né? Porque economia global, mais uma vez, não muda, só se eu mexer ou no valor do serviço que eu estou cobrando ou no valor do desembolso que o condomínio tem atualmente. Então, basicamente, aqui, ó, nos financiamentos, perceba que ele estava tendo esses 3 mil reais, ele estava tendo aqui uma economia, se eu não me engano, de 23% e uns quebrados, passou para 22%, tipo, mexeu 1% na economia, né? Então, você vem aqui, ó, dar um Ctrl Z, ó, pum, para voltar, deu um Ctrl Z, ó, 23, 37, 41, Ctrl Y para pôr de novo, 23, 37, 41, 23 foi para 22, 37 foi para 36, 41 foi para 40, ou seja, refletiu 1% a inclusão desses DVRs no contrato. É irrisório, é ridículo, é mínimo, o valor é mínimo. Então muitas vezes compensa. Por exemplo, vamos fazer aqui, ó, só para ver a economia do motor de portão. Vamos supor que nós estamos aqui, ó, o cara fala assim, mas eu vou querer usar o meu motor. Tudo bem, vamos residir aqui, aí eu vou dar de desconto tudo isso aqui, eu não vou considerar nada de motor, vou considerar que ele tem no break, vou considerar que ele tem esmagamento, vou considerar que ele tem um motor novo. Tirei 8 mil reais do orçamento de implantação, excluí esses 8 mil reais do orçamento de implantação. Vamos ver aqui, ó, eliminado conforme solicitação do cliente. Lembrando que o cliente sempre vai querer pagar o menos possível. Então você tem que avaliar se realmente vale você assumir o condomínio tirando esses motores. Mas ó, perceba que eu tirei 8 mil. Como é que ficou a nossa projeção? Ó, tá vendo? Eu economizei os 8 mil. De 23, né? Porque era 23, foi para 27. Ou seja, a economia, tirando os motores, subiu 4% a economia. Quando você apresenta isso aqui claramente para o síndico, ele entende que, é uma economia burra muitas vezes. Porque quando der problema no motor, vai gerar estresse, vai gerar briga, vai gerar dor de cabeça. E com isso a gente elimina esse estresse, essa briga, essa dor de cabeça. Então, fique atento a isso.
Entendeu? Avaliem se realmente vale, explica, isso aqui é consultivo, é orientação, você precisa explicar para o condomínio. Uma vez que você explica, o cara entende, o cara vê, entende a projeção, não tem dúvida, ó, tá vendo? Vou zerar aqui de novo. Pum. Tá aqui, ó, sem economia, a economia, ó, colocando o motor de portão, cada morador vai pagar R$93, ou 168 em 36 meses. A economia é 93 e 168, colocando o motor. Se eu tirar o motor, tirei, não vou mais pôr motor no meu orçamento. Pum, tirei motor. Tá aqui, zerei motor. Quanto que vai ser o cara? Vai ser 112. 112, 177. Ctrl Z, 93. De 112 para 93, nós estamos falando do quê? De R$7 mais 12, nós estamos falando aí praticamente de R$20 no boleto de cada morador, para ter todos os motores novos, os portões. Enfim, tem que ser conversado, tem que ser avaliado, tem que ser orientado. O síndico, ele simplesmente vai pegar aqui, ó, e olhar o valor final, 57 mil. A partir do momento que você tira, dá esse desconto aqui, ó, deixa isso aí, 57 mil. Você tira o motor de portão, ele vai aqui, vai falar, pô, 49 mil, reduzir praticamente R$10 mil, ele vai falar. Mas qual o reflexo de fato isso no boleto de cada morador e qual o resultado que isso vai refletir no projeto geral? Então você tem que fazer essa avaliação e conversar com o síndico sobre isso. Isso equivale dinheiro. Muitas vezes quando você faz o orçamento e joga tudo isso aqui, ó, o cara fica meio perdido. Então você pode colocar no orçamento, quando você apresenta para o síndico, a tabela de informação e na sequência o estudo financeiro. Depois do estudo financeiro, que é isso aqui, você coloca os equipamentos e depois coloca essa tabela de investimentos. Ou você põe a tabela de investimentos macro e consequentemente os equipamentos. Então você pode trabalhar nessa ordem: informação, estudo financeiro, investimento, que é o resumo, e consequentemente a tabela de equipamentos. Você põe essa ordem, tá? Pessoal, espero que tenha ajudado aí. Isso aqui é um referencial, mais uma vez. A Cris, que é a nossa pré-venda, domina essa planilha de trás para frente, de frente para trás, e toda informação, todo detalhe, toda ajuda você pode pegar com ela. Porém, acredito que eu tenha coberto aqui todas as dúvidas com relação à calculadora de projeto, tá bom? Obrigado, boa sorte, bons negócios a todos. Até a próxima.